Olá, eu sou a Noemi e hoje nós vamos aprender a fazer essa gola em brioche de duas cores, com aumentos e diminuições. Então, você tem aqui, esse aqui é o nosso lado do direito da peça, e aqui você vai ver como fica o lado do avesso. Forma também um desenho, menos aparente, mas você também tem um desenho dos dois lados, da cor inversa. Deixei para mostrar para vocês aqui os fiozinhos de onde tem a emenda. Que aí você consegue ver que não dá pra ver que tem uma emenda do trabalho. O brioche a gente vai fazer todo ele circular, em duas cores. Então, o material que a gente vai precisar hoje: 2 novelos de fio amiga. Preferência, a gente usa cores contrastantes para poder aparecer bem o seu trabalho. A agulha número 6, para tecer a parte inicial e final da gola. E a agulha 5, para tecer o brioche. Normalmente, o ponto brioche, você vai precisar de uma agulha 1 até 2 números menores, porque ele fica bem fofinho. Então, você pode diminuir também o número de agulhas, dependendo do seu ponto. Tenha também sempre uma tesourinha à mão e marcadores de pontos, pra gente poder, durante a receita, ir marcando as seções, para você conseguir se orientar e não se perder no desenho. Eu montei um gráfico com um aplicativo da internet chamado Stitch Maps, onde ele vai conseguir mostrar pra gente como é que as carreiras se comportam de tricô e meia. Porque o gráfico que eles montam, ele é um tanto quanto confuso. Esse gráfico aqui, ele consegue mostrar pra gente as carreiras em meia e as carreiras em tricô, onde tem os aumentos e as diminuições. E ele te mostra como é que vai ficar o desenho. Então, fica mais fácil de a gente acompanhar tanto a receita escrita quanto no gráfico. O gráfico, ele é mais indicativo, porque a gente não tem aqui os símbolos tradicionais do ponto brioche, tá? Que foram mais difundidos pela Nancy Marchand. Mas a gente tem os gráficos pra gente conseguir enxergar aonde que você tem aumento, onde você tem diminuição. E a gente vê que as carreiras, elas ficam onduladas, né? Por isso que, às vezes, você olha um trabalho em brioche e você fica meio confuso, você não sabe se aquele aumento e aquela diminuição estão na mesma carreira ou estão em carreiras diferentes. E se você pegar e olhar o desenho aqui, então a gente tem aqui, né, aumento, diminuição, a gente tem a carreira em pontos meia, né, aqui é a carreira em ponto brioche de tricô, brioche em meia, e aí você fica difícil de enxergar no trabalho onde está o aumento, o tricô, onde se eles estão na mesma carreira, porque a carreira ela fica ondulada. Então, pela receita, você vai montar primeiro 60 pontos, tá? Pra fazer com esse fio, com o fio amiga. Aqui, eu recomendo vocês a fazerem aquela montagem de ponta longa. Então, estamos aqui com os pontos montados. Dependendo do tamanho da sua agulha, você pode usar o laço mágico, ou você vai conseguir usar o comprimento total da sua agulha. Para nós fazermos o trabalho circular, que eu vou trabalhar com laço mágico, a gente cuida para ter os dois ladinhos, não torcer o trabalho. Na nossa receita, você vai ver que a gente vai começar a primeira carreira em ponto tricô. Então, temos as duas partes do nossos pontos montados aqui, metadinha de cada lado. Então, a gente tem o último ponto lá, o primeirinho ponto aqui, primeiro ponto em tricô. Dá aquela puxadinha, pra ficar apertadinho, e é só fazer a carreira em tricô. Aqui terminamos a primeira carreira, vamos colocar um marcador de pontos. Quem tá começando é sempre bom ter um marcador para marcar o início da carreira, para não se confundir. Que quando você vai fazer a troca de agulhas aqui, ou a mudança no laço mágico, segura aqui, presta atenção, puxa a agulha certa. Puxando pela agulha fica mais fácil para não cair os pontos. Agora, na segunda carreira, é em meia, tá? Então, todos os pontos em meia.
Então, a gente vai continuar assim até nós termos 3 carreiras em tricô do lado direito. Bom, aqui nós já temos, então, o nosso início do trabalho. As 3 carreiras em tricô no direito, 2 no avesso, 5 carreiras iniciais aqui. Nós estamos usando as maravilhosas agulhas Zing, que a Círculo está trazendo para o Brasil, que são intercambiáveis. Eu vou introduzir agora a segunda cor do fio amiga. Só que a gente vai começar a trabalhar com a agulha 5. Pra gente trocar a agulha, então eu vou tirar primeiro uma ponta aqui e vou trocar a 6 pela agulha 5. Então, a gente pega o nosso acessório, que é a nossa chavinha aqui. Pra gente soltar a agulha. E a gente põe lá, coloca a agulha 5. Pra gente trabalhar com a agulha da outra numeração. Aí, ela ficou aqui, usei a chavinha, fica bem presinha, não solta. Vai começar a trabalhar, então, com a segunda cor. E a segunda cor, então, a gente tá fazendo ela o avesso do trabalho. Essa carreira, então, a gente vai trabalhar. Primeiro ponto, sempre da carreira, a gente acaba trabalhando o ponto meia. Como essa carreira do avesso, a gente vai fazer o ponto com a laçada. Eu prendo o fiozinho aqui, pra começar a trabalhar. Depois, a gente coloca ele no lugar certo. A laçada, a gente sempre fica com o fio na frente. Então, você vai passar o ponto sempre em tricô e tem a laçada. Tanto faz você passar ela antes, junto ou depois, no final o trabalho fica igual. E a gente, como é a primeira montagem, esse ponto aqui vai ser um ponto tricô em tricô normal. Esses são os 2 pontos que a gente vai repetir em toda a carreira. Primeiro ponto, sem fazer, em tricô com o fio na laçada. Então, ele fica aqui, uma laçada e o ponto passado sem fazer. E a gente faz um ponto em tricô. Podemos repetir, agora a gente vai fazer até o final da carreira. Aqui vocês vão reparar que o meu marcador de ponto, ele tá um ponto antes do final da carreira. Eu fiz isso porque no circular, se a gente deixa aqui no final, a gente sempre perde o marcador. Aí, o último ponto, como a gente tá trabalhando com fios diferentes, você vê que ele ficou grandão, né? Que a gente vai puxando a agulha e vai aumentando. Então, antes de fazer o último ponto, você vai lá dar aquela puxadinha, segura o ponto com o dedinho lá da outra mão. Aí, esticou de novo, não tem problema. Lá, segura os pontos, puxa os fiozinhos. E a gente vai ajeitando. Vou trocar aquela outra agulha, porque eu troquei só, no começo eu troquei só da ponta que eu ia trabalhar. Caso você não tenha as agulhas intercambiáveis, né, você tiver só a agulha fixa, é só pegar a outra tua agulha fixa circular e começar o trabalho, que quando você terminar a carreira inteira, você vai estar com a agulha toda trocada. Não se preocupe se você não tiver uma intercambiável. Vamos começar a primeira carreira do lado direito com a cor clara. Então, a gente tem 2 fios aqui e elas estão assim, ó. A carreira de cima e a carreira de baixo. Quando a gente vai começar aqui, o nosso primeiro ponto vai ser um ponto brioche em meia. O brioche em meia, por quê? A gente vai fazer descer o ponto com a laçadinha, né? O ponto sem fazer com a laçada. Então, esse aqui, ó, assim, a gente sempre deixa os 2 fios na frente do trabalho. E conforme a gente vai finalizando uma carreira e começando a próxima, aí a gente presta atenção como que a gente vai passar o fio. Então, você simplesmente vai pegar esse daqui, a gente vai fazer a carreira em meia, então a gente segura ele ali atrás,
deixa o fiozinho escuro aqui na frente, tá? Pra gente começar a carreira em meia. E a gente vai começar a primeira carreira brioche em meia, tá? Carreira do direito. Então, o primeiro ponto aqui, ele tem a companheira dele, que é a laçada da outra cor. Então, a gente faz em meia, tece o ponto, mais a laçada junto. O próximo ponto é um tricô, passa sem fazer com a laçada. Você passa o fio pra frente, pra poder pegar o ponto em tricô, porque a laçada é sempre de frente pra trás, tá? Aí, o fio já tá atrás pra você fazer o ponto em meia. Brioche em meia, você tece o ponto com a laçada. O próximo ponto é o sem fazer, fio na frente, passa em tricô junto com a laçada. Próximo ponto, brioche em meia, tece em meia com a laçada. Próximo ponto é o sem fazer, fio na frente, passa em tricô sem fazer, junto com o fio, ele forma a laçadinha. E assim a gente vai repetir até o final da carreira. No começo exige um pouco mais de atenção, mas não é um ponto difícil de fazer. Aí a gente ficou aqui na hora de fazer o laço mágico, virar o trabalho. Então, segura aqui. Puxa o fiozinho. Primeiro ponto, aí você consegue olhar que é o ponto que tem a laçada, então vai ser um ponto brioche em meia. Fio atrás. Pode dar uma puxadinha para não ficar fofo, sem fazer em tricô. Aqui é o nosso último ponto da carreira, que é um sem fazer em tricô. Então, fica fofinho, dá uma puxadinha ali, pronto. Puxo, deixa o fio pra frente. Essa carreira que nós terminamos de fazer, quando você olhar a receita, ela vai estar dizendo primeira carreira, cor 1. A carreira que a gente fez com a cor mais escura é uma carreira de preparação para o brioche, porque a gente não tem ainda os pontos com as laçadas. Vocês vão encontrar na receita como introduzindo a segunda cor. Essa carreira que a gente fez em meia, com brioche, está na receita como iniciando o ponto brioche, primeira carreira, cor 1. Agora, nós vamos começar a primeira carreira, cor 2. No ponto brioche, o que acontece? Principalmente quando você trabalha com duas cores, cada carreira tem a primeira carreira, cor 1, primeira carreira, cor 2, segunda carreira, cor 1, segunda carreira, cor 2. Então, na verdade, cada carreira que você faz, você está tecendo ela duas vezes. Uma vez com a cor da frente e uma vez com a cor de trás. Então, nesse caso, a cor da frente nossa é a cor 1, que é a cor clara, que é onde vai ficar o desenho, que nem você vê na nossa gola aqui, ó. A cor 1, a cor clara, então é a primeira carreira que a gente faz, primeira carreira cor 1. Quando a gente tece a cor 2, que no caso é a cor mais escura, então você vai ter a gente tecendo a primeira carreira cor 2, que ela vai ficar escondidinha aqui do lado direito, mas que do lado avesso ela vai aparecer o ponto meia. Então, essa aqui a gente que vai tecer agora é a primeira carreira, cor 2. Para a gente se situar aqui, o último ponto. Tinha um ponto com laçada, os dois fios na frente. Então, a gente vai fazer esse primeiro ponto, é um ponto, tem o ponto meia sozinho. Então, ele vai ser um ponto passado sem fazer com a laçada. E a gente vai trabalhar com a segunda cor. Guarda esse aqui lá atrás, a cor que a gente vai usar aqui na frente. Que essa vai ser a carreira em ponto brioche tricô, ponto tricô em brioche. Primeiro ponto, né, o ponto passa sem fazer em tricô com a laçada, tá? Pode dar puxadinha. Então, agora a gente vai fazer o ponto tricô brioche, que nada mais é que um ponto tricô que você vai tecer junto a laçada da outra cor da carreira anterior. Então, lá, agora, ponto sem fazer em tricô, fiozinho na frente. Agora, ponto tricô, fio na frente de volta, né? Tricô, tece o ponto da mesma cor com a laçadinha da outra cor. Passa sem fazer, laçada na frente. Para fazer o ponto tricô, volta o fio na frente. Tricô, tece o ponto e a laçada. E assim a gente continua, sem fazer com a laçada, tricô, tece os dois fios. Ponto sem fazer, laçada, o tricô tecendo os dois fios. Quando você chega aqui, eu cheguei no último ponto da nossa primeira carreira na cor 2. Então, só preste atenção
que o último ponto, ele vai ser um ponto tricô brioche. Então, você vai ter que ter lá a tua laçada. Você pode ter perdido ela no meio do caminho, né? Na hora de fazer a virada do laço mágico. Então, só presta atenção que quando você for tecer esse último ponto, você vai ter o seu ponto tricô lá da carreira anterior na cor que você tá tecendo e a laçadinha com a outra cor. Junta lá os dois pontinhos para poder você tecer, para você não perder, para quando você fechar a emenda do circular, ele ficar o ponto certinho. Porque senão depois você vai olhar o seu trabalho e vai achar esquisito, e é porque faltou uma laçadinha ali na hora de você fechar o último ponto da carreira. Se você chegar no teu último ponto da carreira e ele estiver sem a laçada, você vai poder encontrar provavelmente o teu fio, pode estar aqui na frente ou ele vai poder estar atrás, porque ele pode ter caído em algum momento que você estava trabalhando o seu ponto brioche. Então, você tem que encontrar o teu fio mais claro, trazer ele para frente do trabalho aqui e fazer a laçada por cima dele. Então, agora você tem, se você por acaso perdeu a última laçada, é só encontrar o fiozinho da cor contrastante, tá? Você encontra o fio da cor contrastante, faz a laçada por o seu último ponto, tricô, e a gente consegue tecer agora o ponto tricô com a laçada, então, você vai ter o ponto brioche tricô. Então, nós terminamos aqui a primeira carreira na segunda cor. Então, agora, para começar a segunda carreira na cor 1. Então, a gente tem aqui os dois fios para frente. Então, a gente vai trabalhar a cor clara. Como é que eu sei em carreira que eu estou? Aqui você vai ver que você tem as laçadas na cor 2, na cor contrastante, na cor escura ou na cor 2. Então, quer dizer que se você tem a laçada na cor escura, a próxima carreira que você vai trabalhar é com a cor clara. Começar a carreira com a cor clara, que vai ser o brioche em meia, tá? Então, vamos lá. Os dois fios estão aqui na frente, então, você vai puxar aqui, esse último ponto, esse aqui foi um tricô em meia, tá? Então, esse fiozinho tem que ficar aqui por cima, é nessa mudança de cor que você precisa prestar atenção. Então, você tem os dois pontos, os dois fios na frente. E você acabou de tecer o brioche em tricô. Que é onde você teceu o ponto tricô junto com a laçada. Só que na mudança de carreira no circular, né, os fios ficam aqui soltos. Então, quando a gente vai tecer a próxima carreira aqui, ele tem que passar esse aqui, a cor escura vai ficar para baixo. E o ponto meio que a gente faz por trás, tem que passar por cima do fio escuro. Se a gente inverte aqui, o que vai acontecer? Em vez do fiozinho ficar aqui por cima das duas perninhas do escuro, ela vai ficar aqui por cima e aqui por baixo. E aí, vai ficar diferente das outras carreiras, tá? Então, você precisa prestar atenção aqui para passar o claro por cima, deixa o escuro embaixo e passa lá pra trás, pra você poder fazer o próximo ponto em meia. E aí, a gente vai começar. Primeiro ponto em meia, brioche em meia, teceu junto com a laçada. No começo, ele fica um pouco mais largo, mas é só daquela puxadinha que ele vai se ajeitando. Passa sem fazer com a laçada, brioche em meia. Nessa carreira, nós já vamos começar os aumentos. Então, a gente vai tecer primeiro 5 vezes o parzinho, brioche em meia e o passar sem fazer. Então, aqui você fez uma vez, 2, 3, 4, 5. Seguindo a nossa receita, então, nós tecemos 5 vezes o ponto brioche em meia, mais o tricô sem fazer. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar para separar com os marcadores. A gente bota o marcadorzinho aqui. Agora, a gente vai fazer, então, o primeiro aumento da nossa receita. Então, é um ponto brioche em meia, com a sua laçadinha, passa a meia, não derruba o ponto da agulha, faz uma laçada e passa em meia de novo.
Então, aqui nós temos um ponto que viraram 3. Porque a gente vai ter aqui o meia, o tricô e o meia na outra carreira. Então, a gente continua, passa sem fazer. E agora, a gente faz 4 vezes o brioche em meia, mais o passa sem fazer. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou pôr o meu marcador antes de virar para não perder ele. E aqui o sem fazer. Daqui eu vou virar o meu trabalho. E aí, a gente fez uma repetição do motivo. E a gente vai repetir isso até o final da carreira. Terminamos aqui a carreira, a primeira carreira com motivo com aumento. Então, agora nós vamos começar a segunda carreira, segunda cor, que é em ponto tricô brioche. Então, lá, nós temos aqui as duas cores na frente. Então, a gente guarda a laçadinha que passou aqui, a cor clara, vou trabalhar com a cor escura. Então, segura o fiozinho na frente, que é o ponto em tricô. Ajeita o marcador, ajeita as agulhas. A gente vai começar a segunda carreira, segunda cor. O legal do brioche é que a gente normalmente faz uma carreira trabalhada com aumento e diminuição. E as carreiras do tricô são sempre seguindo os pontos. E a gente também faz uma carreira na cor clara, seguindo os pontos. Então, essa carreira aqui com a cor 2, ela vai ser seguindo os pontos. A gente vai passar sem fazer com a laçada, ponto em tricô. Sem fazer com a laçada, ponto em tricô. Então, a gente tá seguindo a carreira anterior do ponto escuro, que é o ponto em brioche. Até a gente chegar naquele nosso aumentinho que foi feito na carreira anterior. Então, chegamos no nosso marcador aqui, passo o marcador. Então, a gente tem aqui o aumento. Então, a gente tem aqui, então, o ponto, que era um ponto meia, brioche em meia, viraram 3 pontos. E agora? Qual que foi o ponto anterior? Foi um ponto em tricô ou brioche. Então, o próximo ponto, o que é? Um passa sem fazer com a laçada. Qual que é a estrutura do brioche? É sempre, fica uma coluna em meia e uma em tricô. Então, esse ponto aqui do meio vai virar o tricô. Ele não tem laçada, não tem problema, porque ele vai ganhar nas próximas carreiras. Mas ele é um ponto em tricô. E a gente tá na carreira do tricô, então, esse aqui é um ponto meia sem fazer com a laçada. E a gente depois tem o quê? O ponto em tricô, brioche. Então, se você olhar aqui, então, a gente tinha o ponto anterior, que é o tricô em brioche, o passar sem fazer com laçada, um tricô simples só porque ele não tem a laçada, porque ele vai ganhar a laçadinha dele depois. O ponto sem fazer com laçada e o ponto tricô em brioche, que ele voltou com o ponto normal. Então, é só continuar fazendo. A gente vai virar o trabalho e vai fazer a carreira em meia. Os 2 fios por cima, passando atrás, carreira brioche em meia. Então, a nossa terceira carreira, cor 1, é só brioche em meia. Marcador. Quando você chega no seu aumento, ó, então, tem lá, brioche em meia, passa sem fazer, brioche em meia. E aí, tá o seu aumento. Então, essa é uma carreira sem aumentos e diminuições. Então, agora nós vamos começar a quarta carreira na cor 1. Então, a gente fez a carreira com aumento, fez uma carreira sem aumentos, tá? Tanto na cor 1 quanto na cor 2. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que vai ter um aumento aqui no desenho e uma diminuição aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, 5 vezes o brioche e o ponto passar sem fazer com a laçada. 1, 2, 3, 4, 5. Ou, se preferir, também até o marcador. Próxima parte, que é entre os próximos marcadores. Então, a gente vai fazer... Tem um aumento. Passo meia, sem derrubar o ponto. Laçada. Ó. Opa. E o meia. Tá? Então, a gente fez o aumento novamente aqui. Passa sem fazer. Agora, nós vamos fazer a diminuição para a esquerda.
o primeiro ponto vai ficar sobre o ponto que tá lá mais à frente, tá? Pra ele formar um desenho que ele vai ficar sempre essa carreira de pontos meia por cima dos que você está diminuindo. Passa ele em meia, pra ele ficar tombadinho pra esse lado. Agora, a gente vai tecer juntos em meia aquele ponto tricô e mais o brioche em meia, tá? Então, a gente vai pegar 3 fios, que são 2 pontos, tá? Então, a gente vai juntar aqui, desce em meia, que aí fica o ponto tricô lá atrás e o pontinho meia na frente. E passa aqui, o ponto sem fazer, passa por cima desse que você acabou de tecer, tá? Então, você ficou com o ponto da frente, é o pontinho que tá em cima. Então, ele vai, ponto diminuição à esquerda, porque ele vai sempre inclinado para a esquerda. Dá uma boa puxada no fio, para não ficar muito solto na próxima carreira, e continua. Passa sem fazer, aí são mais 3 pontos. 1, 2, o terceiro aqui. Tá? E a gente vai repetindo até o final da carreira. Aí, você terminou a carreira com aumentos e diminuições, e você vai fazer as carreiras complementares, vamos dizer assim. Com a cor 2, sem brioche tricô, e mais uma carreira sem aumentos e diminuições com a clara, e depois uma escura. Já tricotei um pouco mais da nossa receita, porque a gente só envolvia aumentos e diminuições à esquerda. Então, vamos mostrar para vocês agora como é que se faz a diminuição à direita, tá? Nós vamos tecer agora a 8ª carreira na cor 1. Então, a gente pega aqui o nosso fiozinho da cor clara e vamos tecer acompanhando a receita. Então, são 3 vezes o meia mais o sem fazer. 1, 2 e o 3, tá? Então, aqui nós temos os pontos que a gente vai fazer a diminuição à direita. Então, à direita, porque este aqui é o pontinho que vai ficar sempre por cima das diminuições. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai passar sem fazer em meia ou sem fazer em meia, tece em meia esses 2 pontos aqui. Então, quando a gente faz diminuição, o pontinho tricô sempre fica embaixo de todos os pontos, tá? Volta o ponto pra agulha da mão esquerda e pega lá o próximo ponto em meia e passa por cima. A gente volta o ponto aqui, opa, descido aqui, dá uma puxadinha. Então, o que que a gente tem? Aquele ponto, esses 2 pontos que foram diminuídos embaixo do nosso ponto, então, ele fica inclinado para a direita. Passa sem fazer em meia, passa sem fazer em meia, desce os 2 pontos juntos, né? 3 fiozinhos. Volta para a agulha da mão esquerda, o próximo ponto, passa por cima daquela que você acabou de fazer e volta para a agulha da mão direita. Então, aqui você tem a sua diminuição à direita. Então, a gente vai continuar aqui a receita aqui, a gente passa sem fazer. Aqui tem um aumento, então, vamos lá, aumenta. Meia, deixa lá, laçada, meia. E o nosso sem fazer. Passa aqui o marcador. O meia, brioche, o sem fazer. A gente tem agora aqui um aumento. Então, aumento é meia, deixa lá o ponto, laçada, meia, pode derrubar. Aumento aqui para 3. Sem fazer, um brioche em meia, um sem fazer. E agora, a gente vai fazer uma diminuição à esquerda. Passa em meia, desce 2 pontos juntos aqui em meia, que são os 3 fiozinhos ali.
Aqui. E passa aquele que a gente passou sem fazer por cima. A gente fez o meia. Sem fazer o meia. Marcador. E aqui o sem fazer em meia. Então, pra você ver aqui, que a gente fez as primeiras colunas retas, a diminuição à direita, então, o pontinho fica por cima, o nosso aumento, uma coluninha reta, um aumento, um ponto brioche normal e uma diminuição à esquerda, né? Que é o desenho da folha, aqui a gente fica, né, as diminuições à direita, esquerda pra cá, e nesse outro motivo você vai ter as diminuições à direita pra cá. E agora a gente repete até o final da carreira. Agora, então, terminamos a oitava carreira cor 1, e você vai continuar seguindo a receita. Oitava carreira cor 2, você vai então tecer com a cor escura, fazendo o brioche em tricô, e vai seguindo a receita até completar a repetição do motivo. Tá? Então, para você conseguir fazer a folha toda, você vai fazer 2 vezes até a 14ª carreira. Você vai fazer mais uma vez, então, depois, uma carreira em brioche em meia e uma em brioche em tricô. E depois, você vai fazer a barra superior na cor escura. Você vai começar ela com uma carreira em meia, porque aí a gente fica com 2 cores lá do ladinho do avesso, quando a gente muda só para uma cor. E é só tecer todos os pontos em meia nessa transição, tá? Não tem segredo nenhum. No final, para você esconder o seu fiozinho, o que a gente vai fazer? A gente pega a agulha tapeçaria, vamos passar o nosso fio pro lado do avesso. E aí, você vai simplesmente passar ele aqui por baixo das laçadinhas. Ele vai ficar entre as 2 camadas de cores, ele não aparece nem no direito nem no avesso. Tá? Fica escondidinho aqui, não aparece também do lado de cá. E aí, você tem o ponto do seu fiozinho arrematado. É só cortar e tá arrematado o seu fio. Então, essa é a gola em brioche circular, 2 cores que nós fizemos hoje, com o patrocínio da nossa amiga Círculo, que ofereceu os fios para confecção da gola. Se você gostou, dá uma curtida, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, para a gente poder continuar fazendo essas receitas e esses tutoriais para você. Obrigado e até o próximo vídeo.